Bom, pessoal, na aula passada, a gente tinha conversado, né? Tinha falado de estar montando alguma coisa quanto ao problema, que eu ia estar passando para vocês, a questão do problema. Né? Aí, na semana passada, como nós não tivemos aula, eu pedi para vocês, pelo menos, estarem entrando lá e colocando o grupo de vocês e o tema o tema não, né? A área de contabilidade que vocês gostariam de estar atuando. Uma coisa que vocês já tinham feito aí com a professora Berenice. Era só repetir o que foi feito lá. Para depois a gente ir aprofundar em outras áreas. E tá lá ainda, tá aberto, tá bom? Então dá tempo ainda. Uma outra coisa que eu tinha comentado, né, era essa questão do problema. Como que a gente vai estar definindo o problema? Eu preciso de vocês primeiro. Eu acho que muitos já, eu acho que foi você, né, Isabela, a Isabela Ramos, que me passou, né, o que a professora Berê já tinha trabalhado nas anteriores, né? Sim. Ah, beleza. Então, lá já tem até muitas das coisas que a gente vai estar vendo agora, vocês já montaram lá. Talvez, pode ser até como vai mudar o grupo, né? Alguns mudaram o grupo aí. Vocês podem fazer alguma adequaçãozinha. Bom? Então, não deixe de fazendo isso. Uma outra coisa. Para que vocês possam estar montando o problema, tem que ser definido o tema. Depois da área, eu quero trabalhar, que nem lá o Kaique colocou, ele quer trabalhar em projeto integrador. Não existe a questão de projeto integrador dentro de contabilidade, é uma matéria aqui que a gente passa, né, mas é voltado a uma matéria específica. Mas ele colocou lá, depois, que gostaria de estar trabalhando com futebol, falando sobre futebol, até o grupo dele lá, os 3 jogadores lá, né? E existe dentro da área de contabilidade, que nem até eu passei hoje na matéria de PEC, que são as entidades sem fins lucrativos, uma delas são os clubes, né? As agremiações. Então, essas agremiações fazem parte de associações sem fins lucrativos, né? São empresas, e é na área de futebol. De repente, ele pode estar pegando isso e trabalhando dentro dessa área, tá? Buscar algo ali. Então, seria essa área futebol. E qual é o tema? O tema é algo específico. Os clubes, como montar um clube de futebol, quais documentos necessários, como fazer, ou um manual para montar uma agremiação, sabe? Algo nesse sentido. Seria o tema. Depois que definiu o tema, vocês têm que trabalhar com um problema. E é isso que eu quero trabalhar com vocês, essa aula. Quero ver se vocês conseguem aí estar definindo isso, deixando bem amarradinho. Dúvidas? Oi. Lá naquele trabalho, a gente pegou o planejamento estratégico que a gente estava trabalhando já na aula da Berê. E lá dos problemas que você pediu para pôr, né? A última questão do questionário, fala para a gente solucionar um problema lá, colocar um problema. A gente, no planejamento estratégico, a gente até colocou para a Berenice 15 problemas. A gente destacou que, tipo, as empresas brasileiras assim cometem no planejamento estratégico. Eu posso citar esses 15 lá? Não. Não, Isabela. Eu vou explicar o que é, tá? Por que eu não posso responder 15? Primeiro, você escolheu a área de planejamento estratégico, beleza. Tá? Como o Kaique colocou lá de futebol e teve
A Arielle que colocou, deixa eu ver aqui, a área. Tem muita janela aberta, espera aí. Então, eu posso colocar o problema principal que acontece, né? Nesse planejamento estratégico. Eu vou explicar, é só um problema, tá? E o seu problema, ele tem que amarrar com um tema. A Arielle colocou, olha lá, planejamento empresarial. E aí ela colocou como um problema, né, o fluxo de caixa negativo, tá? Falar algo sobre fluxo de caixa. Já está encaminhado, vamos dizer assim. O que falta? Eu vou explicar mais fácil, que todo o trabalho, ele tem passo a passo. Primeiro, eu defino a área, como você vai falar de planejamento estratégico, a Arielle de planejamento empresarial, que são bem parecidos, essas são as áreas, tá? O Kaique, lá o grupo do Kaique de futebol. Agora eu vou definir um tema. O que é o tema? É algo mais delimitado, onde vocês vão focar dentro da área. O planejamento empresarial, o planejamento estratégico, beleza. Mas o que é dentro do planejamento estratégico? De que empresa? Tá? Então, demonstrar algo, o planejamento empresarial no comércio varejista. Aí você pode fazer um estudo de caso no supermercado da Dona Maria. Entendeu? Aí você delimitou. O que é delimitação? Se você falar sobre planejamento estratégico, você tem que falar de todas as áreas, para tudo quanto é tipo de empresa, para todas as, né, todos os tipos de empresa, eu falo, SA, microempresa, sociedade anônima. Você tem que falar de planejamento estratégico como um todo, todas as ferramentas de planejamento estratégico. Está entendendo que aí o seu foco é gigante? Se eu for falar de futebol, eu posso falar de futebol de contratação, área de recursos humanos, eu posso falar da área fiscal, da área, né, contábil, eu posso falar olha a quantidade de áreas que eu posso estar falando dentro. E quando nós trabalhamos a parte de desenvolvimento ou de um artigo, ou de um TCC, ou de uma monografia, ou de uma tese, qualquer uma delas, tá? Nós temos que pegar essa área gigante e afunilando, até chegar em algo mais restrito para que fique muito mais fácil vocês trabalharem. Tá? Então, essa é a ideia agora do próximo passo. Vocês definiram a área, planejamento estratégico, planejamento empresarial, futebol. Agora nós vamos ver qual é o tema. Tá? Eu montei aqui, deixa eu ver, alguém fez uma pergunta aqui que eu não... Deixa eu colocar aqui o chat, abrir o chat. Meu grupo definimos o grupo e o problema. Eu vi lá, Arielle, tá? O problema ainda está muito aberto, o Arielle, é isso que eu acabei de falar, não sei se você chegou a entender aí, tá? Eu vi que vocês colocaram lá, mas vocês vão ver aqui, deixa eu compartilhar, eu vou até depois estar postando para vocês, eu peguei 50 exemplos de temas para a área de contábil. Vocês podem escolher um daqueles lá, de repente está dentro da área que vocês nem viu, Isabel, vocês falaram lá da área de planejamento estratégico. Se tiver algum ali que está se encaixando, ou algo que remete, ou que lembre, está aberto, pode estar pegando. Aqueles são exemplos que vocês podem estar utilizando, sem problema nenhum. Tá? Segundo ponto, é a parte de problema. O problema é dentro desse tema, o que vocês vão responder. Então, vamos para a parte aqui. Deixa eu mostrar. A voz está saindo legal aí, parece que está dando umas truncadinhas. Deixa eu fechar o Google Chrome aqui. Aí vai dar uma melhorada. Acho que está uma... Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Eu montei aqui
uma... Deixa eu aumentar. Qualquer coisa, ó, eu não estou vendo o chat, tá bom? Qualquer coisa, abre o microfone e pergunta. Tá me escutando, Caio? Tô. Beleza. Então, o que é o tema, tá? Ó, antes de qualquer outro passo, inclusive escrever a introdução, você precisa escolher o seu tema de pesquisa. Nessa etapa, você deverá responder a pergunta: o que pretendo abordar? Ou seja, aquela área que vocês pretendem. Vocês já escolheram a área. Beleza, eu vi que aí todo mundo já tem uma área mais ou menos pré-definida e que gosta, que é uma outra parte bem que vocês devem fazer, tá? É um aspecto ou uma área de interesse de assunto que esteja provar ou desenvolver. Esse tema, essa área que vocês vão estar trabalhando, é aquela que vocês gostam, vocês têm interesse, que vocês tentam ter uma afinidade. Por quê? Vocês vão estar trabalhando esse restinho de semestre e provavelmente o semestre que vem, para estar terminando tudo, tá? Então, ó, sua escolha deve levar em conta possibilidades, aptidões e tendências de quem irá elaborar a pesquisa, ao formular perguntas sobre o tema, provocando sua problematização. Essa questão de problematização é o que a gente vai ver depois. Mas, exemplos de tema, tá bom? Dentro da área de contabilidade, e aquilo que eu falo de estar focando, de às vezes não tentar pegar a área toda, como, vou falar sobre planejamento estratégico. Então, eu tenho aqui, ó, a importância da demonstração de fluxo de caixa para as empresas. Então, eu estou falando especificamente aqui, ó, de fluxo de caixa para as empresas. Aqui eu poderia até estar focando para as empresas de pequeno porte. Eu posso estar focando. Estão entendendo? Que aí eu não abri para todas as empresas, eu foquei só na de pequeno porte. Ou, de repente, aquele outro que eu falei, ó, para as empresas do comércio, tá? Comércio de autopeças, que aí eu posso fazer um estudo de caso dentro de uma autopeça. O que o fluxo de caixa ajuda? Né? Quais são os benefícios? Que aí seria a problemática. Ó, qual a relevância do fluxo de caixa para uma empresa de autopeças? Ou, lá outra, para quem quer a parte de folha de pagamento, que, o impacto da desoneração da folha de pagamento em uma empresa. Ou seja, aqui é a mesma coisa. Essa empresa eu posso estar focando no comércio de autopeça. Por quê? Porque quando a gente fala de micro e pequena empresa, os impostos são uns. Quando eu falo para empresa de médio e grande porte, os impostos são outros. Então, quando eu falo de desoneração, é quando eu deixo de cobrar algum tipo de imposto. Então, se eu for falar tanto da pequena, médio, grande empresa, eu vou ter que falar de várias. Por que eu tenho que falar de várias se eu posso falar só de uma? Estão me entendendo nessa questão aí de afunilamento de pesquisa? Sim, não, talvez, quem sabe? Isabela, Caio, Arielle, duas Isabelas. Todo mundo saiu para passear. Mariana. Sem dúvidas, professor. Oi? Sem dúvida. Beleza. Mas está entendendo o que eu estou falando? Quanto a essa questão de afunilamento? Eu tô mais ou menos. Mais ou menos? Arielle, sim.
É só, Caio, que nem, ó, no caso, eu vou dar o exemplo aí da Isabela novamente, tá? Da Isabela Ramos. Eu quero falar sobre planejamento estratégico. O que vocês vão falar de planejamento estratégico? Eu não vou falar tudo de planejamento estratégico. Esse é o porém. Eu não preciso estar falando de tudo na área de planejamento estratégico. Por que eu vou falar de tudo da área de planejamento estratégico se eu posso ir lá, funilar e chegar? Eu vou falar só de plano, do plano financeiro dentro de planejamento estratégico. Aí eu vou especificamente falar de planos financeiros dentro da área de planejamento estratégico. Então, afunilei lá, ó, peguei planejamento estratégico tem planejamento estratégico, tático e operacional. Tá? São 3 que fazem parte do planejamento estratégico. Dentro do plano operacional, dentro do planejamento tático, existe lá o planejamento da área contábil, da área financeira, da área de recursos humanos, da área de produção, da área de organizacional e da área comercial. Já são mais 5. Dentro de cada uma dessas áreas, eu tenho mais os planos, que é da área do planejamento operacional. Então, se ela fosse falar de planejamento estratégico, ela teria que estar falando de tudo. E para que eu tenho que falar de tudo? Eu não tenho que falar de tudo. Eu tenho que falar de um pedacinho. Por isso que eu coloco aí. Então, ó, deixa eu voltar lá. Então, o que eu vou colocar para vocês aqui? Onde nós estávamos? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Se vai aparecer. Apareceu. Então, ó, eu coloquei aqui, ó, sugestão para temas, e aqui, quando fala de empresa, vocês podem estar focando mais ainda. Qual tipo de empresa, tá? Ó, tem 50, quase 50, para não dizer que tem 50, ó, tem 49. Tá lá, sonegação de ICM proveniente de fraude de caixa da empresa. Simples, o imposto das microempresas e empresas de pequeno porte. Reavaliação de ativos. Planejamento tributário como ferramenta da contabilidade gerencial. Então, tem um monte de área. Vocês podem estar pegando esses ou estudando algum outro dentro da área que vocês querem fazer. Tá? Bom, eu vi aqui o meu tema. Olha lá, tem aqui, ó, diagnóstico dos benefícios fiscais a microempresas e empresas de pequeno porte no Tocantins. Olha como ele afunilou. Ele não vai estar nem falando do país todo. Está falando só de um estado. Tá bom? Então, isso aqui é interessante. Uma outra coisa que vocês podem estar fazendo, que eu acho que é interessante, legal estar falando agora, que talvez não seja a hora de vocês montarem, fazerem uma pesquisa de campo. Seria legal fazer uma pesquisa bibliográfica. Pesquisa de campo, vocês teriam que estar indo até a empresa, conseguindo uma série de dados, e depois estar voltando com essas informações e planilhando e fazendo um monte de coisa. Talvez não seja interessante isso no momento. Então, trabalhar com a parte bibliográfica, ou seja, toda pesquisa que vocês forem fazer sobre o tema, ser voltado para parte bibliográfica. Tá? Artigos, de revista, eu vou estar passando mais para frente, onde vocês podem estar buscando e pesquisando fontes um pouco melhores aí, no caso, para estar colocando aqui. Às vezes tem até alguma coisa já pré-pronta, tá bom? Mas eu quero que vocês escolham o tema e depois do tema, o problema. O que é o problema? O problema de um TCC é o componente bem mais específico do que o tema. Ele apresenta a dificuldade que o trabalho deseja resolver.
A problematização também pode ser descrita como ponto de partida de toda a estrutura do conteúdo. Ou seja, tudo aquilo que vocês vão fazer para baixo, todas as pesquisas, os objetivos, vão ser com base no problema, para responder a esse problema. Então, fica muito mais fácil trabalhar. Tá bom? A formulação do problema de pesquisa consiste em dizer, de maneira clara e objetiva, qual é a dificuldade que o estudante pretende resolver com o trabalho de conclusão de curso. O texto deve ser bem específico e inconfundível, limitando o campo e as características. Aqui, eu coloquei alguns que não são problemas de pesquisa, que aí vocês não conseguem estar respondendo para um problema considerado científico. As variáveis precisam ser passíveis de observar e manipular com métodos científicos, ou seja, pesquisa, com medição, com observação. Então, quando a gente fala aqui, exemplos que não podem ser considerados, eu coloco aqui, como fazer para melhorar a mobilidade urbana? Como é que eu vou conseguir responder isso? É um campo muito grande, existem várias alternativas, existem para cada cidade. Como é que eu vou resolver a mobilidade urbana em Bilac e em São Paulo? Talvez em Bilac seja uma, em São Paulo é outra, então é impossível de estar fazendo e respondendo essa pergunta. Qual a melhor técnica de psicoterapia? Como é que eu vou medir técnica? Para um paciente é uma coisa, para outro é outra, para outro é outra. Então, não existe a melhor. Tá? Olha lá, o que pode ser feito para que exista uma distribuição de renda justa? Nunca vai existir uma distribuição de renda justa. Hoje, os sistemas políticos e de governo demonstram isso, né? Através dos anos aí. É bom adotar jogos como técnicas didáticas? Como é que eu vou responder isso daqui, se é bom ou se não é? Sim. Mas por quê? Não. Mas por quê? São muito abertas as respostas. Então, essas daqui são perguntas a problemas voltados para o tema de vocês vão estar escolhendo, que não vão conseguir responder e nem atingir. Então, aqui eu tenho exemplos de problemas. A desnutrição colabora com baixo rendimento escolar. Sim ou não? A desnutrição colabora com baixo rendimento escolar? Eu consigo medir. As crianças que têm uma desnutrição, qual é o rendimento dela perante aquelas que são bem nutridas? Eu consigo saber quem está desnutrida e quem não. E qual seria o tema aqui? O tema dessa pesquisa, da desnutrição, esse daqui é um problema a ser respondido. Ela derivava de uma desnutrição contribui para o baixo rendimento escolar. É um tema. Tá? Eu posso ainda delimitar mais esse tema. Posso colocar do ensino básico, do ensino médio, né? Técnicas de dinâmica em grupo melhoram o desenvolvimento dos alunos? Eu consigo também. Eu posso trabalhar um grupo com dinâmica de grupo e outro não. E medir e mensurar qual foi o rendimento de um e de outro numa prova final. O nível de escolaridade influencia na escolha política? Eu consigo mensurar. Agora, como que eu consigo mensurar isso? Esse daqui até grau de escolaridade, em quem ele votou? De tal a tal grau de escolaridade, em quem ele votou? De tal em tal grau de escolaridade, em quem votou? Então, eu consigo ir para campo, fazer uma pesquisa e selecionar. Se for diferente, esse grau de escolaridade votou nas mesmas pessoas que aqueles outros votaram e que os outros graus de graduados, pós-graduados votaram. Então, a escolaridade não influenciaria. Então, eu consigo estar respondendo sim ou não numa problemática, tá bom? Então, vou colocar esses exemplos aqui para vocês. E o que eu quero que vocês façam para o POAD 8? Naquele que eu passei, que é o 7, eu vou até estar tirando lá
Aqui não dá, apesar que só 2 responderam, tá bom? Eu vou até estar excluindo uma das perguntas lá. Vocês só vão colocar o grupo e o tema. Tema não, a área, tá? No POAD 7. Eu vou montar um POAD 8, que vocês vão ter até semana que vem, para escolherem. Pode ser um desses 49 ou um novo, mas lembrando desse afunilamento. Aí a gente vai estar discutindo e vendo aqui na aula se vocês fizeram, se está de acordo, se não está de acordo. Tá? Ó, tem até um que a gente já tratou aqui, ó, ética na contabilidade. Ô, professor, então pode responder aquele questionário sem estar respondendo a última? Sim, eu vou estar apagando aquela lá. Por quê? Porque eu quero que vocês... Eu vou colocar um novo para vocês escolherem um tema e o problema. O problema, tá bom? O problema vai ser derivado do tema. Então, aqui, se eu pegar aqui, ó, um exemplo, estrutura de custo nas pequenas empresas. Tá? Qual seria o problema da estrutura de custos nas pequenas empresas? A estruturação de custo impacta na tomada de decisão de pequenas empresas? Tá? Esse é um problema voltado para estrutura de custos, que eu posso dizer se sim ou se não, e comprovar. Agora, que até pequenas empresas, eu posso, lembrando da delimitação, isso a gente vai trabalhando e melhorando. Não é nada que vocês não vão poder melhorar durante o caminho, tá? Eu vou trabalhando junto com vocês. Isso daí vocês fiquem tranquilos. Quanto a essa questão de afunilamento, eu vou pegar um a um, a gente vai estar entrando, vai estar vendo aqui o que pode ser melhorado. Então, não tem problema. Não é questão de estar certo ou de estar errado. Eu estou aqui como orientador de vocês, entre aspas aí, né, professor orientador. A gente vai estar, né, colocando tijolinho por tijolinho aí nesse processo de construção do trabalho de vocês. Então, quanto a isso, não se preocupem a princípio. Só pensar no que eu falei. Se vocês quiserem buscar algo mais, algum vídeo, trabalhar, não tem também, pode estar fazendo, e é mais para... Olha lá, tem até um aqui bacana também, ó, evolução histórica dos princípios contábeis no Brasil. Uau, o que eu vou resolver de problema? Ó? Quais foram os principais, né, algo não os principais, a influência, quais foram as influências da mudança de governo nos fatos, na evolução histórica dos princípios contábeis no Brasil, tá? Então, eu consigo mensurar, eu consigo medir quando foram as grandes mudanças, né? Colocar esse passo a passo e chegar lá no final ter uma conclusão, tá bom? Então, tem um monte de tema, pode escolher qualquer um desses ou outros, e nós vamos estar trabalhando aí. Lembrando que é passo, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, os passos aí que a gente vai estar resolvendo a princípio do TCC. Primeiro passo vai ser a área que vocês escolheram. Segundo passo, vocês precisam do tema. Terceiro passo, vocês vão trabalhar com problema. Isso daqui é uma consequência do outro, tá? Quarto passo, nós vamos trabalhar com a parte de objetivos do trabalho, que é para a próxima etapa. E, assim, nós vamos estar
é consequência do outro. Aqui, nós vamos estar fazendo isso, essa questão do afunilamento, 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 até chegar numa área mais restrita, que vocês consigam estar trabalhando de forma muito mais fácil. Esse é o objetivo, tá? Com que vocês trabalhem de uma forma bem mais simples, tá bom? Não tão ampla, não tão complexa, abordar um tema um pouquinho mais simples aí e que facilite o trabalho de vocês, que não fique igual a doidos aí dentro da área e um mundaréu de temas para estar sendo colocado, né? E aí vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Por aqui, até agora, entenderam o que eu vou pedir? Sim. Sim. Beleza. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês aqui. Então, para essa aula, deixa eu até entrar lá e tirar. Para quem tem acesso ao Teams, eu acho que eu tinha até falado para vocês que... Não. Acho que todo mundo tem que colocar, né? Eu tinha falado para todo mundo, todos os alunos entrarem lá e colocar quem era o grupo. Ô, senhor, depois você manda o link desse questionário aí que a gente não respondeu, que só teve 2 pessoas lá e tal. Manda lá no grupo, fazendo favor. Sim, eu vou colocar lá como POAD 7, tá? Que é esse antigo. Eu vou arrumar lá, vou tirar. Eu falei, era para a gente ter discutido semana passada, mas eu vi que vocês desconectaram mesmo. Entraram em um modo offline. Claro, né, senhor? Nós tínhamos que descansar, né? O problema tava aguentando mais. O professor mesmo, que é bom, descansou foi nada. Eu estou vendo que lá na ETEC, eles estão adiantando a aula do dia 28 de dezembro. Nossa Senhora. Para sábado. Ai, meu Deus do céu. Mas faz parte, né? Mas, pessoal, eu vou fazer isso daí, tá? Vou colocar do POAD 7 e depois eu vou colocar do POAD 8, que é só para definir isso. Aí vocês vão colocar o nome de vocês, o tema. O tema, lembrem aí, para estar sendo discutido em grupo. E o problema, coloquem lá o que vocês entenderam, não tem problema aí. Conversem entre vocês, tá? E definam esse problema. Eu vou colocar esse material também, tanto no Team, lá no POAD 8, como material, e vou colocar o questionário também, para ser respondido, tá? E aí, qualquer coisa é só gritar, beleza? Mais alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Eu vou parar de gravar e colocar lá e... aproveitem esse pedacinho de aula que estão tendo aqui, conversem entre vocês, montem um grupo lá do WhatsApp para isso, já deve ter até algo, uma sala aqui no próprio Team para vocês conversarem. Qual é o tema que vocês querem aí abordar, dar uma olhada. E semana que vem eu entro de novo aqui com vocês para a gente estar vendo o que vocês fizeram. E aí eu pego especificamente de cada um, e aí vocês vão vendo. Eu acho interessante, às vezes, assim, entender o que um fez, e o que o outro fez, o que o outro está fazendo, a que pé cada um tá bom? Até para facilitar aí o entendimento de todo mundo. Beleza, então? Então, até a próxima aula. Qualquer coisa, é só gritar. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.